Michele e Bolsonaro parecem ter largado mesmo o Bolsonaro. Passaram o fim de ano separados, agora um tá em Angra dos Reis, o outro tá em Alagoas, tirando férias um do outro. Nem fotos juntos mais os dois postam. Michele agora em fevereiro vai participar de um evento solo lá nos Estados Unidos, longe de Bolsonaro. Se eles continuam oficialmente como casal, se é só um casamento de fachada, eu não sei. O que eu sei é que essa distância do Bolsonaro blindou a Michele. Porque todas essas polêmicas envolvendo operações da PF, disputas de poder no PL, não afetaram em nada a imagem de Michele. Ela não precisou opinar sobre esses assuntos, enquanto Bolsonaro era dragado para dentro da confusão. Por isso que o José Dirceu falou, Michele não pode ser subestimada para 2026. Na sua opinião, eles estão largados ou é só uma estratégia de blindagem de Michele? Você concorda com o José Dirceu que não podemos subestimar Michele? Então deixa o like e se inscreva no canal. Essa preocupação do José Dirceu foi o gatilho que eu tive para fazer esse vídeo. Porque o Dirceu ele falou em uma entrevista à CNN Brasil que Michele não pode ser subestimada para 2026. Assim como outros candidatos, como o Caiado, o Ratinho Júnior, porque todos eles têm poder de serem apadrinhados políticos pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro, mesmo inelegível, tem força para puxar uma candidatura. Foi o que aconteceu com o Tarcísio de Freitas em 2022. Tudo bem que o Dirceu é um político já experiente, foi ministro do governo Lula, mas tem algumas situações, claro, que são diferentes. Em 2022, Bolsonaro era o presidente da República. Em 2026, Bolsonaro possivelmente estará preso e já não tem mais poder. O capital político dele foi completamente deteriorado. Mas eu concordo com ele que Michele não pode ser subestimada. Até mesmo aquela militante do PT que falou que Michele precisaria ser destruída, tem essa mesma preocupação. Porque Michele é alguém que fala bem, ela é muito mais inteligente do que o Bolsonaro, o que não quer dizer muito, eu sei, mas ela tem uma penetração social muito mais forte e uma imagem bem menos repugnante e repulsiva do que Bolsonaro tem. Então ela é um nome que não pode ser descartado e ela tem ambições sim, ela tem ambições. Ela não vai falar nada disso, porque se ela começar a falar que ela é candidata, papapá, piriri, ela vai sofrer um escrutínio popular muito forte que talvez ela não tenha estrutura suficiente para aguentar. Esse é o principal medo do Bolsonaro. O próprio fala, olha, Michele não tem casca para aguentar uma campanha presidencial. E talvez ela não tenha no momento, mas interesse. Ora, um seguidor dela recentemente, numa postagem, numa rede social, falou o seguinte, botão de quem apoia a candidatura de Michele. Seria o botão de curtida, ou seja, quem curte a candidatura de Michele para a presidência em 2026, clique aqui. E várias pessoas clicaram e curtiram e começou a chover. Uma dessas pessoas que clicou no botão foi a própria Michele, mostrando que ela tem sim ali talvez uma vontadezinha. E todo mundo sabe que ela tem, porque o Valdemar Costa Neto tá aqui, ó, no veco, no chaveco no ouvidinho dela, falando de candidatura política, não chavecando para outras coisas. Porque isso o Valdemar Costa Neto já fez no passado e não é picardia, é informação da ex-esposa do boy. Você tá ouvindo o barulhinho gostoso da chuva? Se tiver, coloque aqui nos comentários. O lance é o seguinte. Michele tá longe do Bolsonaro. Longe. No fim do ano, Michele ficou em Brasília e Bolsonaro foi lá pegar na vara, pescar em Alagoas. Depois o Bolsonaro voltou para o Rio de Janeiro, tá passando férias em Angra dos Reis e Michele foi para Alagoas. Tá em São Miguel dos Milagres, onde o Bolsonaro passou as férias dele, o fim do ano, na pousada do Gilcinho Sanfoneiro. Então eles não se cruzam. Michele nem posta foto com o Bolsonaro. Michele tá lá, Bolsonaro tá aqui. O casal está fisicamente separado. É muito estranho isso. Muito, muito estranho. Michele não posta, Bolsonaro também não fala nada, eles não se encontram, não sei se eles já se viram em 2024 ainda. Mas o que eu sei é, todo esse afastamento pode ter sido estratégico para blindar Michele, porque de fato ela está blindada. Quando começaram a acontecer aquelas disputas de poder no PL, do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, que o Valdemar elogiou o Lula, o Bolsonaro ficou fulo da vida, Michele foi para um retiro espiritual em Minas Gerais. Ficou lá, incomunicável. Pode ser que essa viagem já estava agendada? Sim. Mas de qualquer forma, Michele não opinou sobre a disputa de poder no PL. E ela é uma figura importante no PL, então ela foi blindada.
Agora, com as buscas e apreensões contra o Ramagem, contra o Carlos Jordi, principalmente contra o Ramagem, que afetou diretamente o Bolsonaro, porque tem filho do Bolsonaro envolvido no caso da BIM Paralela, Michelle tá de boa. O nome dela não foi associado em nenhum desses escândalos, em nenhuma dessas polêmicas. E se o nome não está envolvido, a própria imagem está blindada. Então ela passou tranquilamente por essa situação. O Bolsonaro foi dragado para dentro, mas e Michelle? Michelle tá de boa. Nada a afetou. Tanto que o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, disse que os bolsonaristas e o núcleo mais próximo e íntimo do Bolsonaro estão preocupados porque o Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais e com a busca e apreensão contra o Carlos Jordi, eles avaliaram que o limite entre patriotário e idealizadores, autoridades do bolsonarismo foi rompido. Não existe mais. Carlos Jordi foi investigado, todo mundo pode ser investigado. Michelle se pronunciou? Não. Michelle fala algo sobre medo, sobre receio? Não. Por quê? Ela não está envolvida na polêmica. E quanto menos polêmicas Michelle e Bolsonaro estiverem envolvidas, melhor. Porque a gente sabe que o Bolsonaro hoje não tem mais o mesmo capital político. Ele não é a grande estrela do partido. A grande estrela do partido é Michelle. Ela recebe mais dinheiro do fundo partidário do que Bolsonaro. Então ela está blindada. Ela é a grande estrela. Se o Bolsonaro precisar ser descartado, ele que seja descartado. Tanto que viagens solo de Michelle começam a serem testadas agora. Começam a ser testadas agora. Por quê? Bolsonaro tem um acordo com o Valdemar Costa Neto que ele precisa estar junto de Michelle no evento do PL Mulher. Ele fica lá 5 minutos falando, não fala nada, menos de 5 minutos. Mas ele falou, Michelle sozinha, sem mim não vai. Por quê? Claro, é medo do Bolsonaro, dela se engraçar com outro homem? Não. Talvez, porque ele não tá nem aí pra isso. Ele é chifrudo, não importa. Segundo as informações que rolam por aí, leva chifre de bombeiro. Mas o lance é que se Michelle aparecer sozinha em eventos políticos do PL Mulher, ela começa a escanteá-lo. Agora, em fevereiro, no Carnaval no Brasil, ela vai para os Estados Unidos participar de eventos religiosos junto com Damares Alves. O Bolsonaro aparentemente não vai, mas começam a aparecer eventos do PL Mulher sem Michelle, sem Bolsonaro. PL Mulher não, eventos de Michelle sem Bolsonaro. Isso pode começar a acontecer aqui no Brasil? Pode também, principalmente nas igrejas. Temos que ver como que vai agora acontecer a partir de 2024. O Bolsonaro, como nós estamos vendo, se enfraqueceu politicamente, como eu já falei, e há uma questão que pode mostrar que o Bolsonaro está completamente enfraquecido se o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ignorar a vontade do Bolsonaro para a escolha do vice. O Bolsonaro quer colocar lá o Ricardo Melo Araújo, que é um delegado que ninguém conhece, não tem capital político nenhum. O apoio do Bolsonaro, na visão do Valdemar Costa Neto, seria importante para consolidar o Ricardo Nunes, até para evitar a candidatura do Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro. Se o Ricardo Nunes der uma banana pro Bolsonaro e colocar uma vice da escolha dele, ignorando completamente o Bolsonaro, vai mostrar o seguinte, olha, o Bolsonaro não ajuda em nada. O problema é dele, ele que se lasque. Nós estamos aqui, temos nossos problemas e não precisamos do Bolsonaro. Você acha que Michelle vai querer se envolver com isso? Claro que não. Claro que não. Ela vai ficar amarrada a uma laranja podre? Não vai. Vamos continuar observando esses movimentos de Michelle, porque eles são bem importantes para 2024 e 2026 principalmente.